Olá, meu nome é Dejane Lopes e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo anterior, concluí a primeira etapa do canal sobre os sintomas. Nessa semana que passou, não consegui produzir um vídeo, porque não consegui escrever o roteiro. Muito desânimo e muita falta de energia. Nesse vídeo, vou iniciar a descrição de minha peregrinação pelos consultórios e laboratórios desde 2009. Uma vez, o dentista que tratou na TTM, ele me disse, após uma conversa inicial, que o que ele percebia de constante em todo o período desde que adoeci era que eu sempre busquei ajuda para o que eu sentia. E é verdade, eu nunca parei de buscar, nunca desisti. Eu sabia que havia algo de errado comigo. Sabia que não era normal alguém viver sem dormir, exausta e com dor o tempo todo. Então eu sempre acreditei que tinha uma causa, que havia uma solução. E que eu não conseguiria resolver sozinha, que precisava de ajuda especializada. No início de 2009, conversando sobre o bruxismo com um colega no trabalho, ele me indicou a doutora Alessandra, que era odontóloga. O diagnóstico foi de DTM. DTM é uma disfunção na articulação entre a mandíbula e as têmporas. E o tratamento começou com uma plaquinha de silicone. Na mesma clínica, o Dr. Leandro, fisioterapeuta, começou a tratar a rigidez na mandíbula e nos músculos da face e pescoço. Esses foram os primeiros passos para descobrir a causa das dores que eu sentia desde 2008. Senti pequenas melhoras nos primeiros meses, mas sem resultados duradouros. Ainda em 2009, conversando com outro colega de trabalho sobre TTM, ela me indicou a doutora Graziene, também odontóloga, e que ratificou o diagnóstico. O tratamento continuou com a plaquinha de silicone e com sessões de agulhamento. Essas sessões de agulhamento aconteciam assim: se identificava os pontos de tensão na face, no pescoço, apalpando-se com os dedos, e depois colocava-se uma agulha de acupuntura, e agitava-se. Na hora, a dor era quase insuportável. Eu chorava e gritava. Mas o alívio depois era imenso. A única justificativa para eu suportar aquilo. Eu até dormia melhor nas noites após as sessões. Por isso, algumas vezes deixei poças de lágrimas embaixo da cadeira de dentista. Na mesma clínica, o Dr. Sérgio, odontólogo, paralelamente iniciou outro tratamento para DTM por meio da colocação de aparelho fixo. Continuei nesses tratamentos por meses, entre melhoras e recaídas. No final de 2009, encontrei a doutora Jane. Ela era neurologista e especialista em problemas de sono. A doutora solicitou vários exames, de uma polissonografia até um de nome impronunciável, para tentar identificar possíveis causas do tipo de insônia sentida por mim. Me lembro de um exame que me deu vários choques na face. A polissonografia mostrou que eu tinha alguns traços de ronco, mas o que chamou mesmo a atenção foi a identificação de microdespertares a cada 28 segundos. Isso mesmo, a cada 28 segundos. O microdespertar ocorre quando a pessoa acorda
mas não tem consciência que acordou. Então eu acordava a noite inteira, mas não tinha consciência que acordava. E por isso eu achava que dormia a noite inteira. Só que não. E era por isso que eu nunca chegava ao sono profundo, responsável pelo descanso da mente e do corpo. A partir daí, em princípio, essa era a razão da exaustão que eu sentia ao acordar. Assim, a doutora passou um tratamento medicamentoso, o qual vou descrever em outro vídeo, e me encaminhou aos seguintes especialistas: fonoaudiólogo, odontólogo, acupunturista e psicólogo. Bem, chegamos ao final deste vídeo e se você se interessou pelo conteúdo, aproveite para curtir, comentar e compartilhar. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal. É só se inscrever no canal e ativar o sininho para ser avisado quando eu publicar um novo vídeo. Se inscrever no canal é gratuito. O próximo vídeo será a continuação deste. Até lá!